Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Despnet. E hoje nós vamos falar sobre o módulo de isenções. Só queria fazer um aviso antes. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você assista primeiro a nossa playlist de vídeos sobre as funcionalidades gerais do sistema. Como gerenciar o seu caixa, como cadastrar uma lead, como você gerencia seus follow-ups, como você gerar relatórios, tá bom? Módulo de configurações. Nessa playlist, nessa primeira aula dessa playlist, né, que nós vamos seguir aí nos próximos dias, nós vamos focar no módulo de isenções, que é uma especialização. Então, como eu expliquei lá na playlist, uma lead, ela vai virar um cliente. Ela vai virar o cliente de alguma coisa. Então, ela vai ser importada para algum módulo. Nesse caso, o módulo de isenções. E eu vou explicar agora como é que funciona o módulo de isenções. Então, aqui vamos clicar no módulo de isenções. Para essa primeira aula, eu vou explicar primeiro o que seria esse módulo de isenções, né? Para você que terminou a outra playlist e não sabe o que é o negócio das isenções, né? Então, como aqui você está vendo aqui, ó, isenções pessoa com deficiência. O que acontece? As pessoas com deficiências e pessoas com doenças graves, inclusive, elas possuem benefícios que muitas vezes elas não conhecem, elas não sabem. E ainda quando elas têm esse benefício, existe toda a burocracia para poder conseguir esse benefício. Então, os escritórios de isenção, né, o pessoal que faz assessoria nessa parte, auxilia a pessoa com deficiência, pessoas com doenças graves e seus familiares a garantir esse direito. Então, esse módulo do sistema é específico para esse ramo de negócio. Isso não significa que você não possa usar os recursos que estão aqui dentro. Então, pode ser que o seu negócio tenha uma proposta, tenha serviços parecidos, e aí seja interessante você usar o módulo. E aqui o módulo, como é que ele funciona? Aqui a gente tem a parte da página inicial, e o primeiro lugar que você vai entrar é aqui, ó, buscar. Aqui vai aparecer todos os clientes que você importou para esse módulo de isenções, tá? E você pode filtrar também. Pode colocar aqui, ele vai filtrar por telefone, por CPF, por nome. Primeira coisa que você precisa entender, né, já que a gente está falando de busca e da listagem de clientes, são o que são esses filtros, esse filtro aqui, né? Então aqui nós temos o ativo é que tem serviço vinculado a esse cliente. Então, cadastrei o cliente, importei para o módulo de isenções e quando eu importo, eu já atribuo um serviço, né? O serviço que ele está interessado. E ele já vai ser importado com essa bolinha verde aqui, que é o ativo. Então aqui, nesse filtro que eu trago todos, aqui eu trago só os ativos, aqui eu trago os inativos, que são aqueles que eu arquivo e quando todos os serviços deles são finalizados, ele já é arquivado automaticamente. Significa que você encerrou, finalizou todos os serviços que ele possui em aberto. E tem o contato, é esse da bolinha amarela aqui, né? Então o ativo é o verde, inativo é o vermelho, e esse amarelo aqui é esse contato. Aqui eu tenho vários, porque esse aqui é um sistema de teste, né? Foram feitos vários testes, então tá aparecendo aqui bastante esse com a bolinha amarela de contato. Porém, no seu sistema, dificilmente vai aparecer algum com esse amarelo. Isso aqui só acontece quando você importa para o módulo de isenções sem mencionar um serviço, sem atribuir um serviço, né? Lá do lead você importa para o módulo de isenções sem atribuir um serviço. Aí ele vem aqui como contato. Mas é um retrabalho que você vai estar fazendo, porque você vai importar para cá, aí você vai ter que abrir a ficha dele e selecionar o serviço e salvar a ficha. Então é mais fácil e o mais correto também, né? Se a pessoa que está atendendo a lead, ela fala, ó, ele está interessado nesse serviço aqui e importa para o módulo de isenções. E aí a pessoa, o colaborador responsável por executar aquele serviço, já é importado para o módulo de isenções com o serviço em aberto, que é o correto, tá bom? Aí ele vai ficar com essa bolinha verde aqui. Então só tô explicando. Caso essa bolinha apareça, você vai entender porque foi importado errado, foi importado sem um serviço vinculado. Mas se você seguir o procedimento correto, dificilmente vai aparecer essa bolinha amarela, que vai aparecer mais o ativo aqui, que é esse que está em verde. Aqui quando eu abro a ficha de um cliente, eu já mostrei isso um pouco lá no módulo de leads, né, quando eu fiz a importação para um módulo. Aqui tem os dados para você preencher do cliente, para você completar os dados dele, né? Porque como lead, geralmente você vai preencher nome, telefone, e-mail e só, e o serviço que ela tem interesse. Aqui, quando ele virar cliente, aí sim que você vai completar as informações dele, para que você possa dar entrada no processo de isenção dele, por exemplo. Então aqui você vai completar os dados, até para você poder usar, e depois a gente vai falar mais sobre isso, usar os requerimentos. Então tem requerimento da Receita Federal, certificação negativa de débitos. Os dados que vão ser gerados aqui nesses requerimentos, né, ele vai gerar um PDF, eles vão vir de preenchimento e também os dados aqui da sua ficha, né? Então é muito importante que você complete os dados, porque, por exemplo, se eu quiser depois gerar um laudo aqui de IPI, para deficiente físico ou visual, laudo de IPI, já vai sair os dados dele nesse laudo se eu preencher a ficha. Aí aqui eu só vou completar os dados.
Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então aqui tem só os dados para você completar. Vai vendo aqui e vai completando ele. Você tem aqui um campo, é o único que vai estar diferente assim, talvez você possa se confundir, que é esse restrições da CNH. Então esse daqui você vai colocar desse jeito que ele está avisando aqui, ó, separe letras por ponto e vírgula. Então são aquelas observações da CNH que você vai colocar aqui, você vai colocar observação A, por exemplo, né? Primeiro tem que clicar em alterar para poder alterar a ficha, tá? Quando você entra na ficha, ele entra no módulo de visualização para você ver as informações. Eu não consigo alterar nada aqui. E aí eu posso vir em alterar. E aí eu consigo editar. Eu coloco aqui as restrições da CNH. Coloco aqui A, B, C, dessa forma que eu vou preencher. Aí eu preencho o resto das informações aqui. O endereço anterior, nos últimos 2 anos, se houver. Alguns requerimentos, é importante isso aqui. Apesar de não ser muito usado mais, tá? Era mais usado antigamente. E aqui os dados do responsável, se for menor. Também é importante essa parte aqui. Você tem que ficar atento, só que aqui ele não aparece por padrão, tá? Você tem que expandir. Aqui tem o quem indicou, quem fez a indicação desse. E esse campo quem indicou é interessante. É quando um cliente, um outro cliente indica esse cliente. Então, esse cliente aqui, que eu coloquei teste, foi indicado pelo teste de lead diferente, né? Então eu posso pegar aqui, ó, e falar que outra pessoa que indicou. Então é quando eu já tenho um cliente cadastrado e esse cliente indicou esse aqui agora da ficha. Nós temos também aqui o como nos conheceu, e isso daqui você pode ajustar no módulo de configurações, tá? Ele vem aqui como padrão, mas você pode mudar tudo isso daqui, que é o meio pelo qual ele conheceu o seu escritório de isenções, né? O seu serviço de isenções. Então se foi pelo Facebook, foi pelo Google, se foi uma indicação, você pode colocar aqui um campo indicação. E aqui é o parceiro. Na próxima aula eu vou falar especificamente dessa parte de parceiros, porque é bem interessante. Aí aqui vai ter informações que são preenchidas automaticamente, então a última atualização dessa ficha. O retorno, você pode colocar uma data de retorno aqui, né, que é um pouco diferente, é um follow-up também, mas é um follow-up um pouco diferente aqui, que eu simplesmente coloco a data, então, eu vou entrar em contato com o dia 26, só que não vai ter notificação que nem lá no módulo de follow-up. É interessante você ver lá a playlist, a aula de follow-up, que lá é mais interessante que você cadastre lá. Mas nós temos aqui uma data de retorno, que eu posso colocar aqui dia 26, por exemplo, e aí ele vai passar a aparecer aqui embaixo, só que aí você vai ter que ficar olhando, né? Não vai ser notificado como no módulo de isenções. Então é como se fosse uma forma rápida aqui de acompanhamento, se você preferir usar. Aqui nessa parte aqui eu tenho os detalhes internos. Então são detalhes de log aqui, né? Tudo que aconteceu na ficha. Então, eu alterei. Então eu cadastrei o cliente. Aí depois eu peguei e alterei o nome. Aí vai falar, o nome foi alterado. Era isso, agora é isso. Eu também posso cadastrar um novo detalhe interno. Então, além dos logs automáticos aqui, que ocorre automático, eu posso cadastrar um novo log aqui. Alguma informação que eu julgar relevante, né, e que seja interno da empresa. Aqui eu tenho um link de acompanhamento. Também vamos separar uma aula para falar exclusivamente desse link de acompanhamento. Mas basicamente nesse link de acompanhamento, o seu cliente vai conseguir acompanhar o processo, os serviços que estão em aberto, em que etapa que estão esses serviços, tá? E ele também vai conseguir visualizar esse campo aqui, que é o detalhes externo. Então tudo que você quiser, no detalhes externo você insere tudo que você quer mostrar para o cliente através desse link. E por fim o status do cliente, que você vai ver que só tem ativo aqui. Por quê? Porque quando ele está ativo, eu não consigo alterar o status dele. Eu só consigo alterar o status dele quando ele está inativo, que aí se eu quiser desarquivar esse cliente, eu consigo. Mas eu não consigo fazer o contrário, porque aqui ele vai para inativo automaticamente, né? Tá vendo que até tá verdinho aqui, ó, atendimento em andamento. Ele vai automaticamente para inativo quando todos os serviços dele forem finalizados, como eu já expliquei anteriormente, né? Então, você vai finalizar todos os serviços dele e aí automaticamente ele vai ser arquivado. Encerrou o atendimento dele, tá bom? Então, por fim é isso. Aqui embaixo aqui a gente tem os documentos, né? Eu já falei sobre esse módulo também, eu vou deixar o card aí para vocês verem esse vídeo sobre os documentos do cliente, que você pode gerenciar por aqui, através da sua conta Google. E nós temos na lateral aqui todos os requerimentos, tá? Aqui não vai aparecer todos para você, vai aparecer só os que te interessam aqui, tá bom? E aqui é todos os requerimentos de Receita Federal, para isenção, aí você tem aqui de específico de ICMS, tem outros laudos aqui também para você verificar. Então todos os requerimentos para ser gerado para esse cliente aqui, eles estão ali e a gente vai falar especificamente nas próximas aulas sobre isso. A gente vai falar sobre condutores, porque essa pessoa com deficiência aqui, esse beneficiário, ele pode ter condutores, pessoas que dirijam para ele, uma ou mais pessoas. Então eu posso cadastrar condutores para eles. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre parceiros, vamos falar sobre veículos e aí vamos falar sobre os requerimentos.
O vídeo de hoje é isso, é só para dar uma visão geral sobre o módulo de isenções, vocês entenderam o conceito, e a gente se vê na próxima aula, até mais.